Olá, pessoal. Agora vamos fazer a encadernação japonesa. Para fazer a encadernação japonesa, a gente vai trabalhar com miolo, não em formato de caderno, a gente vai trabalhar com folhas cortadas, tá? Não precisa estar dobradinho. Eu vou cortar aqui minhas folhas, eu já cortei o A4 ao meio, tendo como resultado o A5. E agora tô pegando o A5 e tô cortando ao meio para que eu tenha tamanho A6. Vou fazer um caderninho pequeno para poder demonstrar para vocês, até porque eu tô com um pouco papelão Paraná, tá? E aí não quero sair, né, no meio dessa pandemia, só para procurar um papelão Paraná. Então vou fazer, ó, o caderno desse tamanho. Esse é o tamanho final do meu caderno, do meu sketch, tá? Com costura japonesa, porque ele não vai dobra. Ele vai ser costurado assim com folhas soltas, tá? Então, agora que eu já cortei tudo o miolo, então é bem rapidinho de fazer, porque já cortei o miolo, tá tudo pronto, né? Não tem caderno, não tem que dobrar, não tem que costurar ali. Eu vou agora planejar então que tamanho que vai ser a minha capa. Tem que ter cortado o meu miolo para poder planejar a capa. Vou medir a minha capa aqui para ver que tamanho que ficou bem certinho para eu poder fazer os aumentos. Então meu miolo, ele tem o seguinte tamanho. Eu vou fazer em paisagem, né? Para poder não perder tanto ali por causa da costura. Ele vai ter 10,5 de altura e tem 14,9 de largura. Para a capa, eu vou fazer os aumentos da seguinte forma. Eu vou precisar de duas, né? Então a capa e a contracapa, vou precisar cortar. E aí vou fazer aumentos da seguinte forma. Na altura 10,5, eu vou fazer o aumento de 0,6 e vou ter aqui a capa com a altura de 11,1. Isso que eu contei errado, que é 11,5, não, 11,1. 0,6 mais 5 dá 1 e 1, daí ficou 11,1. E aqui na largura, eu vou deixar o meu papel colado de um lado e vou aumentar 0,3 do outro, tá? Então não vou aumentar dos dois lados. Desse lado aqui, ó, onde vai a costura, eu vou deixar o miolo coladinho com a capa. Então só vou aumentar de um lado, 0,3, tá? Então aqui eu vou ter 14, vou ter 15,2. Entenderam? 0,6 está dividido entre 0,3 em cima e 0,3 embaixo. Aqui desse lado eu vou ter que fazer uma articulação, porque eu vou costurar em cima esse miolo com essa capa, por cima. E eu vou ter que fazer essa articulação com 0,6 também para que ele dobre. Eu consiga dobrar o caderno e acessar as páginas internas, senão não conseguiria. Vou fazer isso na frente e atrás. Vou fazer com 1,5 essa articulação porque é muito pequenininho esse meu caderno. O certo seria eu fazer um pouquinho maior, tá? Mas como ele é muito pequeno, porque eu tenho pouco papelão Paraná aqui, eu vou ter que aproveitar. Esse papelão Paraná eu tô aproveitando já de um bloco de papel aquarela. Então vou medir aqui a altura para poder cortar esse meu papelão Paraná aqui e usar fazendo minhas duas capas. Primeiro eu vou cortar a capa no tamanho total dela. Depois eu vou cortar ali conforme aqueles pedacinhos que eu desenhei para vocês, tá? Aí você vai entender melhor. Então, primeiro eu vou cortar inteira e depois eu vou cortar ainda aqueles pedacinhos. Cuidado na hora de refilar o papelão Paraná, né? Para que você esteja com o seu estilete bem afiado, para que você consiga fazer isso sem ele ficar todo mordidinho, nem ficar sofrendo muito, tá? Então, agora aqui eu tô marcando as medidas mais externas dessa minha capa. Agora eu tô marcando aqui o 11,1 e já cortei lá o 15,2.
bem certinho. Dá uma conferida, né? Porque sabe como é que é, né? Tá bem certinho, ó. Então ele vai ficar um pouquinho maior em cima, embaixo e de um lado só. Do outro lado ele fica, o papel tem que ficar grudadinho, que é onde a gente vai costurar, tá? Agora eu vou marcar aqui aquele 1,5 que eu falei para vocês. Eu estou usando o gabarito porque meu gabarito tem 1,5. Se você não tiver gabarito, não tem problema. Você marca com a régua mesmo, marca 1,5, 1,5, a linha bonitinho e marca, tá? Aí eu também vou usar meu gabarito de 0,6 para marcar aquele espacinho ali de 0,6 que eu já desenhei para vocês. Se você não tem um gabarito, mesma coisa, marca com a régua e risca, ó. Então ali eu tenho 1,5, um pedacinho de 1,5 e um pedacinho de 0,6. O ideal é que isso seja maior, tá? E quanto mais desenhado você quer fazer, maior tem que ser aquele pedacinho ali de 1,5. Tá? Porque são ali que vão ficar as furações e a costura. Então, se você fizer pequeno demais, você fica restrito. Então, eu não vou conseguir fazer grandes desenhos ali com a minha costura, porque é um pedacinho muito pequeno, tá? Cuidado na hora de cortar esse pedacinho pequenininho, teu estilete tem que estar afiadinho para que você não estrague ele e segure bem firme com a tua régua de metal para que não deslize também, né? Acabe estragando o teu papelão ou teu dedo. Ó, vou ficar com esses 3 pedacinhos aqui. O de 1,5, o de 0,6 e o restinho da minha capa. Para fazer esse revestimento aqui, eu vou utilizar um Color Plus roxinho. E aí eu vou marcar, e é bem importante que eu faça uma linha para guiar como que eu vou colar essas pecinhas ali, porque elas têm que estar bem alinhadas, tá? Lembrando que o ideal é que eu deixe 1,5, né, por fora de margem para que eu faça o acabamento e vire para dentro depois. Então eu já estou marcando aqui no meu Color Plus essa margem para que não tenha não perca muito papel, não tenha refile, tá? Então estou marcando aqui já 1,5, 1,5 do lado esquerdo e na parte de cima. E eu vou guiar então a cola desse papelão Paraná nessas linhas aqui. Aí eu não corro o risco dele ficar torto. Agora eu vou poder colar essas peças aqui, tá? Então eu vou passar cola no meu papelão e vou colar eles aqui, ó. Primeiro a peça de 1,5 e vou colar essa peça de 1,5. Depois eu vou colocar essa pecinha de 0,6 aqui, mas não vou colar ela. É só para me ajudar a deixar esse espaço. E depois sim, colo a terceira parte. E vai ficar bem assim. E depois eu vou eliminar essa pecinha de 0,6 que tá ali no meio, servindo só de gabarito para mim. Então, vou tirar aqui meu papel de perto, né, para não fazer meleca com ele. E com o rolinho e cola, vou passar então uma fina camada de cola aqui no meu papelão Paraná. Qualquer coisa você pode usar uma folha de offset, né, sulfite por baixo, para não melecar tudo aí e não acabar sujando a tua folha que você está fazendo o revestimento, tá? Ó, põe uma folha sulfite lá e daí meleca bem esse teu papelão Paraná aqui, para poder colar nesse topo Color Plus. Lembrando, faz uma camada fina, tá? Não coloca muito aguado aí essa tua cola, senão aí vai embolhar. Vai ficar cheio de bolha no teu Color Plus. Vou trazer essa peça e vou colar bem certinho naquele cantinho lá, alinhado com as 2 linhas que eu fiz, tá? Ops, desculpa aí, gente. Preciso ver se eu tô fazendo certo.
Não consigo perder essa mania de enfiar minha cabeça aqui na frente da câmera, mas enfim. Passar bem a dobradeira para esticar, para colar bem, para não ficar nenhuma bolha. Agora eu vou colocar essa pecinha de 0,6 aqui sem cola. Ela vai servir só para fazer o gabarito, só para dar o distanciamento, tá? Poderia usar o gabarito se eu quisesse também. E aí, vou passar cola aqui nesse pedacinho de 1,5. Esse aqui tem 1,5, que é a parte onde vai ser costurado esse caderninho depois. E aí, vou lá, vou colar bem do ladinho, respeitando a linha de marcação que eu tenho e também encaixando bem direitinho aqui com esse gabarito de 0,6. Alinho bem direitinho na minha linha que eu já fiz com o meu lápis ali. Prenso bem para ele colar. Passar a dobradeira para esticar bem, para não ficar bolha, para colar direitinho. Se não tiver, pode passar outra coisa e tiro esse meu gabarito. Então, eu vou ficar com essa flechinha aqui, que é a minha articulação. E aí, vinque a articulação com a própria dobradeira, tá? Ou se você estiver utilizando papelão Paraná, utilize papelão Paraná. Esse meu papel é bem grosso, é um Color Plus, deixa eu ver até aqui, é um Color Plus 180 gramas, 180 gramas. Então, ele é bem grossinho. E aí, vou refilar os outros lados para poder fazer o acabamento dessa capa, com essa articulação, tá? Essa articulação é essencial, senão a gente não consegue abrir, principalmente porque a nossa costura é por cima, tá? Então, ó, dobra um pouquinho a sua articulação, depois ela vai ser essencial. Ó, assim que fica depois a costura, tá vendo? Eu preciso abrir, ó, para que ele possa... Eu preciso dessa dobrinha para que ele possa articular e eu possa abrir esse meu caderno, tá? E a costura vem em cima, assim, ó. Viu? É bem essencial essa articulação. Vou usar o gabarito aqui, fio de cabelo, para cortar os 4 cantos em 45 graus. Se você não tem o gabarito para fazer isso, pode fazer com a régua, não tem problema. Corta em 45 graus, deixando distante do papelão Paraná a mesma quantidade, mesmos milímetros de que ele tem de altura. Então, se ele tiver 2 milímetros de altura, deixe 2 milímetros de distância. E aí eu vou começar a dobrar então aqui, colar das partes maiores para dentro, depois as partes menores, tá? Lembrando que se você não deixar aquela distância ali nos 45 graus, ele depois não vai cobrir o papelão, né? Porque ele vai dobrar por cima e ele vai precisar tampar o topinho do papelão. Por isso que a gente distancia. Força a dobrinha aqui para colar no topo do papelão, depois puxa para dentro aqui essa parte do papel, pressionando aqui com a dobradeira para que ele possa colar no meu papelão Paraná. Se você não tem a dobradeira, usa outro material aí, desde que não agrida teu Color Plus. E vou forçar aqui ao vinco na minha articulação, tá? Cola, força aqui para ele colar para dentro. Para ele já ir fazendo essa dobrinha, tá? Bem importante. Força bem. Agora eu vou fazer do outro lado, mesma coisa, passar cola. Passa bem aqui no topinho do papelão.
e dobrar. Primeiro pressiono bem para colar o topo do papelão e depois puxo com a dobradeira aqui o papel para colar o papel, então, todo o papelão. Força aqui o vinco da articulação. Esse meu Color Plus aí, como ele é mais grosso, ele demora um pouquinho mais para colar, mas cola. Isso fica bom. Lembrando da gente passar a cola ali naquele cantinho, porque esse meu papel tá bem grosso, para que eu possa fazer aquela dobrinha ali para ficar com acabamento bom, né, com acabamento de livro aqui nessa minha encadernação. Que não colou direito esse meu cantinho. Eu vou reforçar aqui para colar e já vou dobrar. Venho por fora com a minha dobradeira e faço uma dobrinha aqui e amasso essa dobrinha para dentro. Mesma coisa eu faço no outro lado. Venho com a dobradeira, forço essa pontinha e dobra lá para dentro e amasso bem ela para que ela faça esse acabamento. Passe e cola em toda a lateral é que você vai colar e force também o topinho e puxa com a dobradeira para colar essa parte do papel. Eu tenho que passar várias vezes, porque como esse meu papel é bem grosso, ele demora um pouquinho mais para colar. Se você achar que ficou alguma sujeirinha da cola, passa a borrachinha rapidinho que ela sai, tá? Agora eu vou pro outro lado aqui. Olha lá como ficou bonitinha minha articulação. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passar cola, fazer aquele cantinho e dobrar. Eu tenho que passar mais cola nesse papel aqui, porque ele é muito grosso. Então, quando acontecer isso, tomem cuidado. Limpe a dobradeira, porque senão daqui a pouco tem cola para tudo quanto é lado e acaba manchando a capa. Então, eu vou limpando, que senão você cola para tudo quanto é lado. Tive que regravar aqui a parte que minha cadelinha passou correndo e fez uma barulheira. Mas retornamos. Tá, beleza? Então, colo aqui direitinho, passo bem a dobradeira, estico bem e tá pronto. Com a articulação bem certinho aqui, ó, para receber o meu miolo. Então, bem, ó, daí essa articulação vai funcionar dessa forma. Costura ali e consigo abrir e acessar o meu miolo. Agora, para fazer a próxima capa, eu vou fazer a contracapa, eu vou passar bem rapidinho, tá bom?
Depois que as capas já estão revestidas, é a hora de colocar a folha de guarda, tá? A gente vai pegar o mesmo tamanho do miolo, das folhas que estão cortadinhas pro miolo, meça direitinho e corte a folha de guarda. Aqui no meu caso eu vou fazer com o mesmo papel que eu fiz o revestimento da capa. Mesma cor, mesma gramatura, mesma coisa. Já vou cortar aqui para as duas, vou cortar ao meio, né? E cortar ali ao meio de novo e vai dar bem certinho já minha folha de guarda. Agora também vou pegar esse e vou cortar ao meio, para que eu possa então ter aí o tamanho certinho do meu miolo. Estou usando a própria base de corte para guiar aqui, né, a medida para que eu possa fazer os cortes. Refilei direitinho e aí está pronto. Agora é só eu passar cola e colar. Vou usar uma offset aqui para proteger minha base de corte e vou passar o rolinho com a cola direto aqui no meu Color Plus, uma fina camada, para que eu possa então colocar direitinho e terminar o revestimento dessa minha capa. Lembre-se então que o alinhamento é aqui pela esquerda, então esse lado da esquerda que eu vou alinhar, e lá na parte superior, na parte inferior, vão ter os 3 milímetros. Então eu deixo essa frestinha para que ele fique bem centralizado. Eu vou passar a dobradeira para reforçar bem a cola, colar, tirar qualquer bolha. Não posso esquecer aqui da articulação, de reforçar esse vinco aqui. Tá pronto. Então, a articulação agora, sim, tá bem reforçada. Lá, ó, parte interna, parte externa, ó, movimentar bem ela. Tá prontinho. Agora, fazer a mesma coisa com a contracapa. Esse meu papel tá muito delicado, vou pegar outro. Peguei um sulfite novo aqui agora e eu vou passar a cola da mesma forma. Vou passar com o rolinho e colar então em cima da minha contracapa já revestida.
Forçadinha aqui minha dobra, minha articulação também. Tá pronto, então, minha capa e minha contracapa. Agora já posso unir com o miolo e fazer a furação para poder fazer a costura desse caderno. Agora vamos fazer, então, a costura aqui dessa encadernação japonesa. Já fizemos a capa, a contracapa e o nosso miolinho. Para a costura da encadernação japonesa, existem muitos e muitos e muitos desenhos diferentes. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um site que tem muitos modelos, tá? Eu até retornei lá para ver se o site ainda funcionava, estava lá para mostrar, para copiar para vocês. Fiquei dando uma olhada, tem assim, até desenhos que é uma girafa, estrelas, coração, setas, é uma infinidade de possibilidades. Conforme muda o desenho, muda também o tipo de furo que eu tenho que fazer aqui, a quantidade de furo. E quando vocês forem dar uma olhadinha nesses desenhos diferentes, vocês vão ver. Alguns têm um monte de furos pertinho, outros mais passado, outro precisa de camadas diferentes de furos. Como eu fiz aqui, ó, uma articulação bem pequenininha, com 1,5 centímetros, eu não vou inventar muita moda, tá? Porque senão eu vou fragilizar. Aqui tá muito pequenininho esse pedacinho, né? E esse meu caderno é muito pequenininho. Eu vou fazer a furação aqui, a costura mais simples que tem da costura japonesa. E vocês vão ver que é muito rapidinho, em segundos tá pronto. Então, por isso que é legal, vale a pena fazer desenhos diferentes, enfim. Mas eu vou fazer 4 furos aqui e vou fazer a costura. Para fazer esses 4 furos, a gente vai fazer o seguinte: eu tirei uma folha do meu caderno, do meu miolo, tá? Vou pegar esse aqui, ó, e vou dobrar ao meio, nesse sentido. Eu vou fazer a marcação, tá? Vou usar esse aqui como o meu gabarito. Dobrei uma vez ao meio. Aí, eu vou dobrar a segunda vez ao meio. E vou dobrar a terceira e última vez ao meio. Cuidando para que fique dobrado ao meio mesmo, tá, gente? E agora eu vou abrir. Ele vai ter feito várias dobrinhas. E essas dobrinhas vão ser as marcas para eu fazer minha furação, tanto na capa quanto no miolo, tá? Só que agora eu preciso mostrar aqui a distância. E o ideal é que eu não faça muito perto da beiradinha, para que ele não fragilize, não fure, não rasgue meu papelão. Eu deixei com 1,5 centímetros, então, ou eu marco bem no meio disso, ou um pouquinho mais para cá, mais para lá, mas não pode chegar muito pertinho da beiradinha, tá? Eu vou usar esse meu gabarito de 8 milímetros, perdão, porque ele vai ficar, acho que, num lugar legal aqui do meu caderno, tá? Já que tem 1,5, vai ficar mais ou menos no centro, né? Ó, vou usar esse aqui para marcar minha furação. Então, vou pegar aqui, mas daí se você fizer com uma articulação maior aí, você que sabe onde que você vai colocar teus furos. E como que a gente vai fazer? Para esse tipo de costura, a gente faz assim, ó, a gente fez várias marcações aqui e a gente vai marcar a primeira interseção, da primeira dobrinha, tá? Aqui vai ser um furo. Vou pular um e vou marcar o próximo. Vou pular um e vou marcar o próximo. Vou pular um e vou marcar o próximo. Essa aqui vai ser a furação que eu tenho que fazer, tá? Tanto no meu miolo quanto na minha capa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu miolo, vou dividir em partes, porque eu acho que eu não vou conseguir furar tudo isso de uma vez, né? Aí, eu faço assim, ó, junto todo mundo. E vou colocar, nossa, é enorme esse meu troço aqui, mas eu vou colocar isso aqui para segurar, para fazer a furação, no lugar certinho. Como que eu posso fazer essa furação? Eu posso fazer com o meu furador, como a gente fez nos outros tipos de encadernação. E eu também posso usar esse tipo aqui, ó, de furador que eu tenho, que ele tem para vários tamanhos diferentes de furo. Eu peguei o menorzinho aqui, tamanho menor, e eu vou fazer essa furação
Esse furo é legal porque ele fica um furo um pouquinho maior, mais fácil de eu fazer esse tipo de costura depois, tá? Ó, ele fica uma furação maiorzinha. Não deu, peguei muita folha, ó. Vou ter que diminuir um pouquinho. Esse tanto já tá bom. Quis furar muita folha ao mesmo tempo, daí não rola, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar menos aqui e vou furar tudo. Se você quiser furar com aquele furador ali, também tudo bem. Lembre-se sempre de furar de um tamanho que passe a sua agulha e passe o seu fio, tá? Ó, agora eu vou furar todos até que eu consiga terminar com esse meu bloquinho aqui, tá? Tá, agora furei já o último caderninho aqui. Caderninho não, né? Esse não é caderno, mas furei a última divisão do meu miolo aqui. Agora eu posso furar a capa. Como que eu vou fazer com a capa? Não posso esquecer que eu não posso pegar as duas capas assim, ó, e furar. Não vai dar certo, tá? Eu tenho que furar uma assim e uma assim. Como ela ficaria no caderno, ó, frente e verso, tá? Lembrando também que o miolo a gente aumentou só de um lado aqui. Lembra quando a gente fez essa continha aqui, ó? A gente aumentou 3 milímetros em cima, 3 embaixo, somando 6 na altura. Na largura, a gente só somou 0,3, que é o deste lado de cá, ó. Porque do lado de cá o papel fica bem alinhadinho. Então, agora, para que eu possa fazer isso aqui, ó, eu vou ter que colocar ele bem alinhadinho aqui nesse topo, tá? Só que aqui eu vou distribuir, ó, vou colocar ele no meinho, tá? Vou deixar 3 milímetros para cá, 3 milímetros para lá. Então, faz essa marcação bem direitinho. Eu acho que aqui tá centralizado. Não, não tá. Arruma direitinho esse miolo. Lembrando que daí é pelo... Você já furou o caderno, né? O miolo. O miolo, não o caderno. E ele vai ficar com esse alinhamento, tá? Aí vem aqui e prende com alguma coisa, um grampinho de roupa. Eu tenho um mini grampinho aqui. Ó, confere se tá tudo bem bonitinho, ó, tá bem alinhadinho, centralizado. Agora vem e faz a furação do papelão. Ó, ficou a furação. Eu gosto sempre de desentupir o meu furador para fazer o próximo furo, senão parece que ele não faz direito. Então, ó, eu venho e tiro aqui, fica papelão aqui dentro, ó, eu tiro. E posso fazer o próximo furo. Para fazer o furo no papelão, esse furador aqui é ótimo, fica bem direitinho. Eu dou uma giradinha assim, ó, que é para ele sair bem certinho. Quando ele tá meio cheio de papelão ali dentro, ele não vai direito, por isso tem que tirar. Se você quiser furar com o furador, com esse furador aqui também dá certo, tá?
prontinho. Ó, a capa tá furadinha com os 4 furos. Agora vamos furar contra a capa. Eu já volto. Agora eu já furei minha contracapa, minha capa e já furei todo o meu miolo, tá? Como a gente fez furadinho separado, pode ser que ele fique meio desencontrado. Depois você vem aqui, ó, com um furador, um preguinho e alinha todo ele. Fica mais fácil se a gente faz esse tipo de organização antes, ó. Dou uma organizadinha, alinho todos os furos. Capa, miolo. Ó. Daí você pode colocar um grampo de roupa, alguma coisa para alinhar, que eu tô sem nada. Conferir se todos os furos estão ok. E agora prendi aqui. Ó, todos os furos estão passando. Sempre bom conferir para depois não ficar com ódio no coração, tentando passar a agulha e não passa. E aí prendi aqui com um grampo de roupa. Por você prender com algum outro, pode ser que fique tudo marcado, tá? Tomar cuidado. E agora podemos costurar. Para costurar, eu vou usar esse fio encerado mais grosso. Esse mesmo fio encerado tem de várias gramaturas, tá? Ele tem mais grosso, tem mais grosso ainda. Olha só. Esse rosinha é um pouco mais fino que esse turquesa e ainda tem mais grosso que esse aqui. Eu queria um fio grosso como esse turquesa, fica mais bonito aqui o desenho, ó. Só que não sei se esse turquesa fica legal aqui. E aí, fininho eu tenho esse rosa. Aí, será que se eu passar os dois fica muito pirado? O que vocês acham? Talvez eu não vá conseguir passar aqui pelo buraco, se eu passar com 2. Ó, eu tô bem afim de tentar essa loucura, tá? Vou medir aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou testar, vamos ver o que vai dar. E para fazer a costura desse aqui, eu vou precisar de uma agulha reta, que eu consiga passar por esse buraco que eu fiz. E que ele consiga passar aqui o fio mais grosso. Então, normalmente, a gente vai precisar de uma agulha como essa aqui, ó. Que ela é mais grossinha, não tem ponta, para que você possa costurar. Eu vou tentar fazer essa loucura aqui de costurar os 2 fios juntos, porque eu gostei muito do como ficou a carinha dele. Se não der certo, eu desmancho e faço tudo de novo. Se a pontinha estiver ruim, você pode vir aqui, como eu já mostrei, com a dobradeira ou com a régua ou alguma coisa e amassar a pontinha dela, porque ela é encerada. E aí, se você fizer isso, você vai amassar a cera, fica mais fácil. Ai, passou um. Vou passar um de cada vez, né? Porque esse buraquinho aqui é grande. Beleza, passei um. Agora eu vou passar o rosa. Tomara que dê certo, porque eu gostei muito da cara que ficou esses 2 misturados. O fio rosa tá mais difícil que o azul, que é grosso. Beleza, ó. Consegui passar. Ó, deixei pouquinho fio, deve ter o quê? Cortei 1 metro mais ou menos, porque vai pouquinho fio mesmo, tá? Não se preocupe. O que a gente vai fazer, ó? Vou começar pela 2ª furação. E vou começar de baixo para cima. Ó, 2ª furação, de baixo para cima. Ai, será que vai passar, gente? No meu buraco? Não vai passar, ficou muito grosso. Que droga. Vou passar um primeiro, depois eu passo o outro. Porque eu gostei dessa ideia, eu vou tentar fazer assim. Primeiro eu vou passar o rosa, depois eu passo aquele turquesa. A cabeça da agulha daí não passa no buraco. Ó, essa parte aqui que junta, né? O fio fica
2 vezes daí. Então, aí a gente passou pelo segundo furo, então, de baixo para cima. Você puxa o fio e deixa um pedacinho assim, ó, tá? Para que depois você possa fazer o acabamento e dar um nó. Aí, o que você vai fazer? Vai de novo, de baixo para cima, passando no mesmo furo, no mesmo. Tá? Esse é impossível passar aquele lá mesmo junto aqui. E aí, puxa bem puxadinho. Deixa o pedacinho aqui, deixei pouco, vou puxar mais até, pra fazer depois o nó ali, pra fazer o acabamento, tá? Olha só, fiz um ângulo reto aqui. Nesse modelinho que eu vou fazer, a gente vai fazer vários ângulos retos. Ele vai ficar assim, ó, reto pra cá, depois reto pra cá, reto pra cá, reto pra cá, tá? Então, beleza. A gente já fez o primeiro, que é o meio, tá? A gente começa por esse aqui, porque depois a gente faz o acabamento no último aqui. Agora, a gente precisa ir pro lado. E assim, ó, aonde já tem, a gente não passa mais, porque ele só vai passar uma vez o fio no mesmo lugar, tá? Mas a gente pode passar pelo mesmo buraco várias vezes. Agora, a gente vem aqui, ó, de cima pra baixo. Nesse aqui, ó, tá? Então, agora temos um ângulo reto pra cá, um ângulo reto pra lá. E aí, eu posso também vir aqui, de baixo pra cima e passar novamente nesse buraco. Sempre esticandinho, para esse fio ficar bem esticadinho aqui, tá, gente? Ó, tá? Já passei um aqui, passei um aqui, passei um aqui. E aí, aqui embaixo, ó, só passei dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó, pro lado. E vou passar neste aqui. Quando eu vier neste aqui pra cima, vocês vão vir agora aqui, ó, pro lado. Vão vir pro ladinho e vai passar aqui, ó, no mesmo furo. Porque ele vai fazer esse acabamento aqui no compridinho também, tá? A gente vai fazendo todos assim e de compridinho. Agora, você vai passar e vai voltar no mesmo furo. Porque eu tenho que fazer esse pedacinho aqui, ó. Estão vendo? Você tem que ir preenchendo todos. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tem que ir preenchendo todos, tomando atenção para você não cair num lugar que você precise passar o fio 2 vezes pelo mesmo lugar. Porque, olha, vocês estão observando que tem o fio uma vez só em cada lugar. Assim como embaixo, ó. Uma vez, uma vez, uma vez, e aqui tem uma fresta que a gente já vai preencher. Então, olha só. Comecei por aqui, vim pra cá, fiz esse aqui, voltei pelo mesmo aqui, passei esse. Agora, eu vou descer aqui, ó, pra fechar essa parte. Ó. Desci essa parte. Agora, eu vou observar aqui atrás, ó. Onde que eu posso passar? Aqui eu não poderia passar porque já tem uma vez. Aqui eu posso passar porque aqui não tem nenhuma. Então, eu vou passar de novo pelo mesmo buraco, né? Já passamos várias vezes aqui. E agora, eu vou vir pra cá. Vim pra cá. Agora, o que acontece? Eu tenho que fazer esse pedaço, fazer este pedaço e terminar vindo pra cá, tá? Então, ó, vou fazer o cantinho, como a gente fez lá no outro cantinho, ó. Fiz o cantinho. Deixo bem esticadinho. Agora, venho pra cá, neste pedaço. A parte de cima já tá pronta, porque eu já tenho fio passando em todos os lugares. Na horizontal e na vertical, ó. Assim que tem que ficar. Passando aqui e passando aqui. Todas as passadas, inclusive aqui nos cantos. E agora, você vem pra cá. E a única coisa que falta é você juntar aqui. Só que você não vai voltar com a agulha e colocar lá pra dentro. Você vai vir e vai dar um nó. Opa, perdão. Você vai vir e vai dar um nó aqui bem apertadinho nesse cantinho. Que depois você pode até enfiar pra lá a pontinha do fio, tá? Ó. Então, aquilo até que eu cortei de fio, ó, vai até sobrar, até bastante fio. Então, ó, vou vir aqui.
E vou usar esse cantinho aqui, ó, para dar nó. Aqui você pode cortar, queimar depois com um isqueiro, tá? E colocar para dentro daquele furinho ali, esse nozinho. Viram como é rápido? Essa costura aqui é muito rápida, ó. Eu já prendi todo o meu miolo junto com a minha capa e fiz uma articulação aqui para que eu possa escrever, ó, direitinho no meu caderno. E quando ele estiver chegando no fim, eu posso usar o verso também com essa mesma articulação, ó. Está pronto mais um caderninho.